quando se tem uma briga de família é muito ruim, mas quando essa briga extrapola e vai parar na delegacia, então aí é uma vergonha total. Exclusivo. Nós voltamos ao caso do homem que morreu depois de ter sido atacado por familiares da esposa. Essa era a versão dada pela esposa da vítima. Mas o Bittar conversou em primeira mão com o irmão da mulher. Ele estava foragido e era procurado pela polícia. O suspeito deu uma versão bem diferente. Agora fico pensando aqui, em Bittar, tem caroço nesse angu, não tem não? Tem sim, Paulo Gomes, tem sim, até porque o que ele traz de informações, Paulo Gomes, levam muito a gente saber qual era o contexto familiar, o que estava acontecendo nessa família para se chegar até a morte do Hamilton Carlos, isso lá no dia 28 de maio, Paulo Gomes. Nós conversamos, como você bem disse, conversamos com a esposa do Hamilton, que estava lá, e ela deu uma versão aquele dia para a gente que a gente trouxe aqui no Cidade Alerta. Trouxemos também que 2 haviam sido presos pela Polícia Civil de Almirante Tamandaré, mais um estava foragido, o Wilson Antunes Correia. Esse homem estava foragido até que ele entrou em contato com a nossa produção, junto do advogado, querendo dar a versão dele, abrindo o jogo e contando o que de fato estava acontecendo. Como que foi esse distanciamento de toda a família com a Elaine, que era a mulher do Hamilton, e por que o Hamilton foi agredido daquela forma. Com exclusividade, a gente traz este caso aqui no Cidade Alerta. Mataram ele de tanto bater. Um assassinato bem brutal mesmo, né? Ele estava foragido, acusado de ser um dos responsáveis pela morte do até então cunhado, Hamilton Carlos Castro, em Almirante Tamandaré. Ela arrumou um namorado aqui, arrumou outro ali, só arrumou tranqueira, né? Só uma gente que não presta. Este homem é Wilson Antunes Correia, procurado pela polícia e que topou, mesmo foragido, falar com exclusividade à nossa equipe. Não cheguei a ser ouvido. Ele traz uma nova versão para o que aconteceu e informações que podem colocar em xeque as palavras que foram dadas pela esposa da vítima. Subiam em cima do capô do carro e pulavam em cima da cabeça dele, o qual que deu fratura de crânio, né? E deu morte encefálica. Eu não sei até onde que ela tem envolvimento disso daí, né? Irmãos que se acusam, mas quem de fato está falando a verdade? Elaine ou Wilson? Isso é o que nós vamos tentar descobrir nessa reportagem. O crime aconteceu no dia 28 de maio, mas os problemas familiares que culminaram em um assassinato são mais antigos, mais até que a própria chegada de Hamilton à família. A família tinha uma boa convivência, mas isso mudou nos últimos anos, mais precisamente em 2016, quando o marido da Elaine foi morto com golpes de foice na garagem da própria casa. A partir desse momento, ela saiu de casa e os filhos praticamente se criaram sozinhos. E isso levantou uma suspeita na família. Segundo Wilson, foi a partir desse assassinato que Elaine se distanciou de toda a família, inclusive abandonando os filhos. Foi quando o ex-marido dela morreu. E daí os filhos foram se revoltando com ela cada vez mais por causa disso daí, que eles não aceitavam, né? Tivemos acesso ao inquérito policial que investigou a morte de Renato Francisco Ivanoski Júnior, o marido da Elaine. E um depoimento chamou a atenção: o sobrinho para o qual ela ligou após o crime. O rapaz declarou que Elaine deu versões confusas sobre o que tinha acontecido e que não viu nada porque inicialmente disse estar dormindo e depois disse que estava na cozinha fazendo café. O depoimento relata ainda que um irmão de Elaine se dispôs a lavar o carro após o crime, pois queria utilizá-lo. E aí, um detalhe: Elaine é irmã adotiva de Wilson. Ele foi assassinado dentro da casa dela, lá na garagem, né? Um assassinato bem brutal mesmo, né? E eu não sei até onde que ela tem envolvimento disso daí, né? Daí nós se distanciamos dela. A morte de Renato causou ainda uma disputa na família, já que parte dos bens seriam da Elaine e os filhos dela é que moravam na casa, como ela mesma afirmou à nossa equipe. Está em bens de partilha, né? Eles têm esse direito de terem 25% cada um, ela 25%, meu filho 25% e eu 50%. Então não dá o direito deles dizerem que a casa é somente deles. E aí é que está a virada de chave deste caso e que pode explicar o que aconteceu e por que Hamilton morreu. Segundo a família, ao longo dos últimos 8 anos, a Elaine não tinha contato com praticamente ninguém. Durante esse tempo,
Ela teve vários relacionamentos, mudou de cidade inclusive. E o último foi com o Hamilton. E até então não procurava saber nada da família. Mas isso mudou a partir de março deste ano, quando o inquérito policial que investigava a morte do até então marido dela foi arquivado. Daí ela arrumou um namorado aqui, arrumou outro ali, só arrumou tranqueira, né? Só gente que não presta. Com o Hamilton, ele já entrou na família, ele já começou, veio ameaçando a família desde o começo. Sei lá o que eles queriam os dois, né? Mas por que Hamilton teria sido espancado? Temos duas versões. A gente tinha ido lá pegar alguns negócios da mudança, né, alguns objetos. Aí ela disse que a gente invadiu a casa, sendo que a casa é minha também. Ele pegou as coisas que a gente pegou, uns objetos lá, e veio para o centro da Tamandaré. E encontrou esse rapaz, sobrinho meu, chamado João. O João avançou no carro, pegou o celular dele, bateu no rosto dele. Daí voltamos lá e quando a gente chegou lá, o Gilson ligou para o João, para o meu irmão, para o Wilson. Em menos de 5 minutos eles estavam ali. Aí arrancaram o Hamilton de dentro do carro e bateram. E o João e o Gilson subiam em cima do capô do carro e pulavam em cima da cabeça dele, o qual que deu fratura de crânio, né? E deu morte encefálica, né? Já Wilson conta que não foi bem assim. Eu estava em casa, daí o meu filho ligou para mim, que disse que a Elaine e o Hamilton estavam espancando a Rafa lá, batendo na Rafa. Pediu para mim ir lá ajudar, acudir ela, né? Daí eu peguei e fui até lá. Ela estava com o braço quase quebrado, o braço, estava com uns roxos mais no corpo também, o rosto arranhado. Daí chegou a polícia militar, fez a ocorrência, tudo. Fiquei mais um pouco e eu fui embora. Dali um pouquinho, o Gilson me ligou que disse que a Elaine estava lá e estava ameaçando ela e o Hamilton, né? Ameaçando eles de novo. Daí eu falei, espera aí que eu já volto aí. Daí foi essa hora que eu voltei que eu acabei tirando ele dentro do carro. Foi muito rápido, eu não cheguei a ver nada, né? O que aconteceu realmente assim, não posso falar nada, né? Que não sei, só tirei ele dentro do carro e ele caiu no chão, né? Paulo Gomes, aí a gente entendeu um pouquinho do contexto do passado que trouxe essas discussões para dentro da família. Só que o que a gente vai trazer agora é a partir do dia do crime. O que estava acontecendo até o Hamilton ser agredido pelos três e depois morrer no hospital. E é isso que a gente entende também na segunda parte da reportagem. Mataram ele de tanto bater. Essa mulher do demônio, cara! Ela veio pra cima de mim, Jesus! A filha da Elaine registrou um boletim de ocorrência contra a mãe naquele dia, afirmando que no início de tudo foi espancada. Ela me bateu com o pau, amor. Eu tentei tirar dela, amor. Tá doendo meu braço, eu quebrei meu braço, amor. Ela deu uma paulada nas meninas, Gilson, você não tá entendendo, cara. A jovem, inclusive, agora tem uma medida protetiva contra a própria mãe, já que as lesões foram constatadas nessas fotos. Mas Elaine também nega as agressões. Eles registraram um BO falso, dizendo que eu tinha batido nela, batido nas minhas netas. É mentira, porque no caso, quando a gente saiu de lá, não teve como bater ninguém, não. Ela veio antes com uma vassoura tentar empurrar ele para fora. Na segunda vez que a gente voltou lá, que daí eles mataram ele de tanto bater. Tivemos acesso também a algumas imagens do dia do crime contra Hamilton. A câmera registra a movimentação na rua, mas não mostra todos os envolvidos. Os recortes das imagens mostram pouco. Mas entre a chegada de Wilson ao local até o momento das agressões, são exatamente 1 minuto e 12 segundos. E as agressões aconteceram em um intervalo de 54 segundos. Não teve alguém subindo no carro, pulando na cabeça dele? Não, isso não teve nada. Não teve nada porque não foi feito isso, né? E foi tão rápido também que não tinha nem como fazer isso, né? Essas são as imagens que a polícia usa no inquérito policial para pedir a prisão de todos os envolvidos. Após o crime, a polícia prendeu o João Pedro Antunes Correia, sobrinho de Elaine, e o genro dela, Gilson Pereira dos Santos. Wilson fugiu. Aconteceu deles prenderem o João, né? Daí eu fiquei sabendo, daí eu me resguardei para mim resolver, para mim não. Mas após a nossa entrevista, Wilson se entregou na delegacia de Almirante Tamandaré. E agora, para o delegado,
o inquérito está finalizado. O inquérito ele foi bem instruído, foi um trabalho bem realizado pela equipe de investigação aqui de Almirante Tamandaré e o MP, inclusive, já ofereceu denúncia, o que significa que o MP acusou formalmente os 3 pelo crime de homicídio praticado contra a vítima. Já o advogado dos acusados afirmou que a versão policial não é a verdadeira e que apresentou elementos à justiça para que possa conseguir a liberdade dos 3. Nós já formulamos um pedido de revogação de prisão, que é o qual está sob análise do Poder Judiciário e que nós estamos bastante confiantes no resultado que vai vir daí para a liberdade deles, tendo em vista que tudo que foi amputado eles até aqui não procede de verdade. Não houve espancamento. O que houve ali foi uma confusão, uma briga de duração de 54 segundos, como demonstram as imagens do processo, e infelizmente veio a tragédia do óbito do senhor Hamilton, que não era esse o resultado buscado. Por quê? Porque a família vinha sendo já ameaçada, sendo invadida o espaço dela, tanto pelo Hamilton quanto pela senhora Eliane, e que infelizmente no dia 28 só foi o desfecho de algo que já estava perpetrando ali por aproximadamente 3 meses. E mais, o advogado disse que vai voltar à justiça para pedir uma investigação novamente sobre a morte do Renato, o primeiro marido assassinado da Elaine. A impressão é que tudo foi coordenado para que ela pudesse retornar à casa, que há muito tempo ela quer a casa de volta para ela, onde os filhos moram há 5 anos, 6 anos, desde quando praticamente o pai faleceu deles, que eles moram lá. Então, a partir de março, quando há um arquivamento de um processo que investiga a morte do pai da Rafaela e do Rubens, a partir desse momento é que o confronto familiar ele aumenta. Infelizmente, tem um óbito e que deve ser apurado dentro daquilo que deve ser. Se eu pudesse, eu não teria nem ido lá, né? Na verdade. Mas como era minha sobrinha, né? Eu fui atender ela, né? Tava pedindo socorro, chorando, né? Mas fazer o quê? Temos que encarar, né? Paulo Gomes, a gente segue acompanhando essa história, viu? Os 3 continuam presos, vai ser solicitada aí a soltura dos 3 aí para que eles possam responder de verdade, mas a gente segue acompanhando. Não só a situação do Hamilton, mas a do Renato lá atrás, que ao que tudo indica, esse inquérito deve ser reaberto, Paulo Gomes, e novas investigações devem ser feitas para saber o que aconteceu lá de 2015, 2016, para se chegar agora em 2024 e a gente ter um segundo assassinato nessa família, Paulo. Obrigado, Bitar. Vamos continuar acompanhando esse caso, o jornalismo, o sério.